Acabou o recreio. Acabou o recreio. Volta para a aula. Então vem aqui, ó. Você nunca vai ver, você nunca viu, nunca vai ver um crente postar esse versículo nas redes sociais. E nem também aqueles estudiosos, né, os teólogos, você também nunca vai ver um teólogo postar esse versículo em redes sociais. E qual é? É isso aqui, ó. Lucas, capítulo 21, versículo 32 e 33. Você nunca vai ver nenhum crente que não tem sabedoria e nem mesmo um teólogo vai postar isso nas suas redes sociais. Porque se ele postar isso nas redes sociais, eles estão afirmando que Jesus era um grande mentiroso. Vamos lá? Versículo 32. Em verdade, isso era uma profecia de Jesus. Não, uma profecia jamais ela pode passar sem acontecer. Jamais uma profecia deixará de acontecer. E Jesus disse, estava falando essas profecias. Se você voltar mais para trás, você vai ver do que ele estava falando que ia acontecer, né? Se você ler do 32 para trás, você vai ver do que realmente ele estava falando que ia acontecer um pouco antes da volta dele. E no 32 ele diz assim, ó: em verdade vos digo, que não passará, não passará esta, no singular, é a geração que ele vivia. Eles lá, não só Jesus, mas todo aquele povo, né, que estava vivendo aquela geração e não as futuras. A Bíblia não fala das futuras gerações. Está falando da geração que eles estavam vivendo. Então, na geração que eles estavam vivendo, Jesus profetizou, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Uma geração, biblicamente, que é preciso que nós sabemos disso, que a geração bíblica não é como a de nós hoje. A geração bíblica está falando em longevidade. Por isso que a geração bíblica, quando a Bíblia fala de geração, está falando de 70 anos. Está falando de longevidade, né? Por isso que a turma se confunde. Eles lê escritos que misturam gerações, e se misturar gerações vai dar uma diferença grande, né? Mas a geração da Bíblia é 70 anos porque está falando em longevidade. Então, nessa geração que Jesus está falando, Jesus nasceu no ano primeiro, né? Segundo a história, está falando do primeiro ano cristão. Então, meus amados, na primeira geração. Então, Jesus, segundo a história, ele morreu com 33. E a geração de Jesus ia completar quando? No ano 70. E está dizendo aqui, ó, essa geração não passará. Em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, não ia passar do ano 70 sem que tudo isto aconteça. Agora, você quer saber o que tudo isso que ele falou? Leia os versículos para trás, que ele vai dizer, né? Aí no 33, aí ele afirma, ó, ele fez uma parábola aqui, ó. Qual foi a afirmação que ele quis dizer aqui? Essa terra e o céu, você acha que vai acabar? Nunca vai acabar. Ah, pois ele está dizendo que é mais fácil o céu e a terra acabar do que as minhas palavras passarem. Ou seja, as minhas palavras deixem de acontecer. Então ele está dizendo aqui, passará os céus e a terra. Pode acabar
o céu e a terra, que não, isso é impossível, né? Porém, as minhas palavras não passará. Então, se um crente postar isso nas suas redes sociais, ele está dizendo, ó, Jesus é um mentiroso. Porque o crente não viu Jesus voltar. Quem foi que viu? E segundo o que está escrito na Bíblia, né? Mais para frente vai dizer, um pouco mais para frente, vai dizer, quem ia ver ele voltar? Era as 12 tribos ia ver ele voltar. Os crentes querem ver hoje. Por isso que os crentes dizem que Jesus não voltou e Jesus voltará. Jesus voltará, diz que ele é mentiroso, né? Porque ele está afirmando naquela geração, uma geração bíblica está falando em longevidade, e a geração em longevidade é 70 anos. Agora, se você mudar, vai verificar, vai mudar e muito, né? Então, meus amados, tem que abrir os olhos desses crentes e desses estudiosos aí, ó, desses caras que diz que é cientista em religião. Todos se perdem. Se perde o crente que não crê em Jesus, em Cristo, não crê na Bíblia, não crê no que está escrito, e se perde o estudioso que quer ser mais do que Deus. Todos se perdem. Então, meu amado e minha amada, me siga aí nessas redes sociais para você aprender mais. Toda vez que um vídeo meu passa de 1000 visualizações, eu sempre procuro renovar. Agora, se não passar, eu não estou aí, a turma tem que passar. Então, se inscreva aí, dê um like nesse canal, nessa página, né? No Kawaii, no TikTok, para que eu traga novos versículos bíblicos que esclarecem a sua mente e você para de viver na ignorância. Amém? Paz eterna para todos vocês.